O Japão transformou sua própria cultura em um dos produtos mais lucrativos do planeta. Exportou animes, tecnologia, organização e a imagem de uma sociedade quase perfeita. Mas, por trás dessa vitrine admirada por milhões de pessoas, existe um país que enfrenta uma crise silenciosa. Milhões de casas estão vazias, trabalhadores morrem de exaustão, a população encolhe a cada ano e uma das economias mais poderosas do mundo luta para sustentar seu próprio futuro. Neste vídeo, você vai conhecer o lado sombrio do Japão. Um país onde a perfeição vendida para o mundo esconde problemas profundos que raramente aparecem nos cartões postais. Número 1. A armadilha do padrão de beleza. Se você cresceu consumindo cultura pop japonesa, provavelmente nunca parou para pensar por que quase tudo parece tão fofo. Os personagens têm olhos enormes, vozes delicadas e um jeito infantil que transmite inocência o tempo todo. Parece apenas uma escolha estética. Mas, quando olhamos para a história do Japão, percebemos que esse ideal de delicadeza nasceu muito antes dos animes e dos mangás. Durante séculos, a sociedade japonesa foi fortemente influenciada pelo confucionismo e por uma rígida estrutura feudal. Nesse contexto, esperava-se que a mulher fosse discreta, obediente e reservada. A pele clara era associada à nobreza porque indicava que aquela pessoa não trabalhava sob o sol. A juventude era vista como sinônimo de pureza, enquanto a delicadeza e a modéstia eram qualidades valorizadas desde a infância. O tempo passou, o país se industrializou, a cultura mudou, mas parte desse imaginário permaneceu. Em vez de desaparecer, ganhou uma nova forma. Surgiu o universo kawaii, transformando a aparência fofa em uma das maiores marcas culturais do Japão e movimentando uma indústria bilionária. O curioso é que esse padrão não ficou restrito aos desenhos. Ele também passou a influenciar a música, a publicidade, a moda e o entretenimento. Muitas artistas são incentivadas a transmitir uma imagem de eterna juventude, falando e se comportando de maneira extremamente delicada, mesmo já sendo adultas. Ao mesmo tempo, personagens femininas com aparência adolescente se tornaram extremamente comuns em animes e mangás, alimentando um debate que há anos divide pesquisadores, críticos culturais e o próprio público japonês sobre os limites dessa representação. Enquanto isso, milhões de mulheres convivem diariamente com a pressão para parecer sempre jovens. O mercado de cosméticos cresce sem parar, procedimentos estéticos se popularizam cada vez mais cedo e a preocupação com o envelhecimento começa ainda na adolescência. Especialistas também relacionam essa cobrança constante ao aumento de problemas como ansiedade, baixa autoestima, distorção da imagem corporal e transtornos alimentares em parte da população feminina. Existe ainda um fator psicológico difícil de ignorar. Quando uma sociedade valoriza excessivamente a juventude, envelhecer deixa de ser apenas um processo natural e passa a ser encarado como perda de valor social. Muitas mulheres relatam sentir que, depois de certa idade, tornam-se menos visíveis, tanto no mercado de trabalho quanto na própria vida social. É justamente por isso que o universo kawaii desperta interpretações tão diferentes. Para muitos, representa criatividade, leveza e identidade cultural. Para outros, ajuda a manter expectativas rígidas sobre como uma mulher deve parecer e se comportar. Seja qual for a interpretação, uma coisa é difícil negar. Por trás da estética delicada, existe uma discussão muito mais profunda sobre beleza, gênero e pressão social. E depois de enxergar esse outro lado, é quase impossível olhar para esse universo exatamente da mesma maneira. Número 2. Consumo compulsivo e o vazio iluminado. Vamos falar sobre uma coisa que você provavelmente não notou quando viu algum vídeo sobre o Japão, mas que está em praticamente toda esquina, em cada estação de trem e em inúmeros corredores de condomínios. Máquinas de venda automática. Existem milhões delas espalhadas pelo país, uma das maiores concentrações do mundo. Em muitos bairros de Tóquio, basta olhar ao redor para encontrar várias funcionando ao mesmo tempo. Isso não é coincidência.
É parte da forma como a sociedade japonesa aprendeu a resolver praticamente qualquer necessidade do cotidiano. À primeira vista, elas representam apenas conveniência. Você aperta um botão e, em poucos segundos, recebe exatamente o que procurava: uma bebida quente, um café gelado, um lanche ou até produtos que surpreendem turistas do mundo inteiro. Mas existe algo mais interessante por trás desse fenômeno. Em uma sociedade onde eficiência, rapidez e discrição são altamente valorizadas, essas máquinas eliminam completamente a necessidade de interação. Você não conversa com ninguém, não espera atendimento, não precisa explicar o que quer, apenas compra e segue em frente. Agora imagine essa lógica aplicada a uma cidade inteira. Quando a noite cai, Tóquio se transforma em um dos cenários urbanos mais impressionantes do planeta. Letreiros luminosos, painéis de LED, trens cruzando a cidade e reflexos coloridos no asfalto criam uma paisagem quase cinematográfica. Não é difícil entender por que tantas pessoas sonham em conhecer essa imagem que parece saída de um filme de ficção científica. Mas, quando você caminha por algumas dessas regiões, percebe um contraste curioso. Apesar de toda a iluminação, existe uma sensação incomum de silêncio. Milhões de pessoas vivem na maior área metropolitana do mundo, mas boa parte delas está dentro de escritórios, apartamentos compactos, estações de trem ou centros comerciais. Em determinados horários, algumas ruas parecem muito mais vazias do que a grandiosidade da cidade faria imaginar. É justamente nesse cenário que as máquinas de venda parecem ganhar um significado diferente. Elas deixam de ser apenas equipamentos espalhados pelas calçadas e passam a simbolizar uma sociedade extremamente eficiente, onde comprar, comer, pagar contas e resolver tarefas do dia a dia exige cada vez menos contato humano. Talvez seja esse um dos maiores paradoxos do Japão moderno. A mesma tecnologia que torna a vida incrivelmente prática também reduz inúmeras interações que antes faziam parte da rotina. Tóquio continua fascinando o mundo com seus neons e sua organização quase perfeita. Mas, por trás de toda essa eficiência, fica uma pergunta difícil de ignorar. Quando uma cidade consegue resolver praticamente tudo por meio da tecnologia, será que ela também consegue substituir aquilo que nenhuma máquina é capaz de oferecer, a presença e a conexão entre as pessoas? Número 3. A cultura como produto. Aqui está um segredo que o Japão aprendeu a esconder muito bem. Ele se tornou especialista em vender a si mesmo para pessoas que, na maioria das vezes, nunca vão realmente entender o que estão vendo. E isso é brilhante do ponto de vista econômico, porque transforma a própria identidade do país em um dos seus produtos mais valiosos. Pense em Tóquio. Pense em Kyoto. Pense na imagem que você construiu do Japão ao longo da vida. Provavelmente, ela envolve templos antigos, geishas caminhando em kimonos bordados, ruas silenciosas iluminadas por lanternas de papel e uma sensação de tradição quase intocada. Afinal, é justamente essa imagem que faz milhões de pessoas sonharem em visitar o país. Mas existe um detalhe que raramente aparece nas propagandas. Boa parte dessa experiência também foi moldada para quem está olhando de fora. Pegue as geishas, por exemplo. Historicamente, muitas delas eram mulheres em situação de pobreza ou forçadas a vender sua companhia. Hoje, transformaram-se em ícones culturais. E sim, existem geishas legítimas que escolhem a profissão. Mas a indústria do turismo diluiu tanto isso que agora qualquer turista pode vestir-se como geisha por meia hora, tirar fotos e se sentir conectado a uma tradição que, na verdade, está explorada e encenada para sua satisfação. Akihabara é outro exemplo perfeito. É uma região que vendemos para o mundo como o coração da cultura otaku, tecnologia futurista, anime, robôs. Mas se você for lá, verá que é basicamente um shopping center gigante projetado para separar turistas de seu dinheiro. Comércio sensual é tolerado ali de formas que seriam ilegais em muitos países. Mulheres em roupas muito curtas de anime trabalham em cafés e em estabelecimentos que fornecem experiências cuidadosamente planejadas que fazem o visitante permanecer horas, às vezes dias, gastando dinheiro. E tudo é embrulhado com aquela estética fofa e divertida.
que torna tudo aceitável aos olhos ocidentais. É justamente aí que surge a pergunta mais importante: até que ponto uma tradição continua sendo autêntica quando passa a existir também para atender milhões de turistas? As consequências aparecem rapidamente. Em bairros históricos, o aumento do turismo pressiona os preços dos imóveis, modifica o cotidiano dos moradores e transforma lugares que antes eram comunidades em verdadeiros cenários para fotografias. Aos poucos, tradições deixam de existir apenas para quem vive ali e passam a funcionar também como espetáculo para quem veio observá-las. E o turista volta para casa acreditando que conheceu o Japão profundo, quando muitas vezes conheceu apenas a versão cuidadosamente preparada para ser consumida. O turismo movimenta bilhões de dólares todos os anos e representa uma atividade importante para a economia japonesa. Mas essa riqueza não se distribui de maneira uniforme. Enquanto bairros famosos recebem investimentos constantes e milhões de visitantes, boa parte do interior continua perdendo população, envelhecendo e vendo suas pequenas cidades desaparecerem lentamente. Poucos turistas conhecem essas regiões. Quase ninguém visita as aldeias abandonadas ou as milhares de casas vazias espalhadas pelo país. O olhar do mundo continua concentrado nas mesmas vitrines. E aqui está o mais perturbador: o Japão aprendeu a comodificar até mesmo seu sofrimento. Você quer ver Tóquio noturna e caótica? Vai existir um lugar embalado como autêntico para você visitar. Quer conhecer a verdadeira cultura? Está à venda. O Japão vendeu sua própria autenticidade e a substituiu por experiências curadas para o consumo externo. É brilhante do ponto de vista capitalista e completamente vazio do ponto de vista humano. Número 4. O colapso psicológico. Agora, vamos para o outro lado da moeda, aquele que dificilmente aparece nas propagandas de Tóquio. Por trás dos trens pontuais, das ruas impecavelmente organizadas e da eficiência que impressiona o mundo, existe uma realidade muito mais silenciosa. Um desgaste psicológico que, para muitos japoneses, faz parte da rotina. Existe até uma palavra para isso: karoshi. Ela significa morte causada pelo excesso de trabalho. Não é apenas uma expressão popular, mas um fenômeno reconhecido há décadas no país. Em casos extremos, jornadas prolongadas, privação constante de descanso e níveis elevados de estresse podem provocar infartos, derrames e outros problemas fatais. Todos os anos, milhares de pedidos de reconhecimento relacionados ao karoshi chegam às autoridades japonesas, embora especialistas acreditem que muitos casos jamais sejam oficialmente registrados. Mas como uma sociedade chega a esse ponto? Parte da resposta está na cultura corporativa construída ao longo de décadas. Em muitas empresas, permanecer no escritório até depois do chefe ainda é visto como demonstração de comprometimento. Tirar todas as férias disponíveis nem sempre é bem recebido. Admitir exaustão pode ser interpretado como falta de dedicação. Embora essa realidade venha mudando entre as gerações mais jovens, ela ainda exerce enorme influência sobre milhões de trabalhadores. Quando essa pressão se torna insuportável, algumas pessoas simplesmente desaparecem da vida social. É nesse momento que surge outro fenômeno conhecido mundialmente: o hikikomori. Jovens e adultos que se isolam completamente dentro de casa por meses ou até anos, evitando escola, trabalho e qualquer contato presencial. As estimativas variam, mas apontam que centenas de milhares, possivelmente mais de 1 milhão de pessoas, vivem ou já viveram essa condição no Japão. As causas são complexas. Especialistas citam pressão acadêmica, dificuldades profissionais, ansiedade social, problemas familiares e expectativas extremamente elevadas. Desde cedo, muitos japoneses convivem com a sensação de que errar pode comprometer todo o futuro. O ingresso em boas universidades, o desempenho no trabalho e até determinados marcos da vida adulta costumam carregar um peso muito maior do que em muitas outras sociedades. Esse ambiente ajuda a explicar outro desafio enfrentado pelo país: a saúde mental. Durante muito tempo, buscar ajuda psicológica foi cercado por forte estigma social.
Nos últimos anos, essa percepção começou a mudar, mas muitas pessoas ainda demoram para procurar tratamento, prolongando o sofrimento de forma silenciosa. Talvez esse seja um dos maiores paradoxos do Japão. Um país admirado pela disciplina e pela eficiência, também enfrenta enormes desafios para equilibrar desempenho, bem-estar e qualidade de vida. E é justamente nessa tensão que se revela um lado da sociedade japonesa que raramente aparece para quem a conhece apenas como turista. Número 5. A ruína econômica. Enquanto o mundo enxergava o Japão como o símbolo do futuro na década de 1990, algo começou a se romper por dentro. No início dos anos 90, a gigantesca bolha imobiliária e financeira japonesa finalmente estourou. Durante anos, imóveis e ações haviam atingido valores completamente desconectados da realidade. Quando esse mercado entrou em colapso, a economia mergulhou em um longo período de crescimento muito baixo. O que ficou conhecido como a década perdida acabou se estendendo por muito mais tempo, transformando-se em um desafio econômico que o Japão ainda enfrenta. Os salários cresceram lentamente. Muitas empresas reduziram contratações permanentes e uma parcela significativa dos trabalhadores passou a depender de empregos temporários ou contratos menos estáveis. Para muitos jovens, construir a mesma segurança financeira que seus pais tiveram deixou de ser algo garantido. Mas talvez o sinal mais visível dessa transformação esteja longe das luzes de Tóquio. Basta viajar pelo interior do Japão para encontrar bairros inteiros marcados pelo silêncio. Casas fechadas, ruas vazias e pequenas cidades que perderam boa parte de seus moradores. Os jovens migraram para os grandes centros em busca de trabalho, enquanto a população local envelheceu. Com o passar dos anos, muitas dessas residências simplesmente ficaram abandonadas. Hoje, estima-se que existam milhões de imóveis vazios espalhados pelo país, um reflexo direto da mudança demográfica. E é justamente aí que está o centro do problema. O Japão possui uma das populações mais envelhecidas do planeta. Aproximadamente um terço dos habitantes já tem mais de 65 anos, enquanto a taxa de natalidade permanece muito abaixo do nível necessário para manter a população estável. A cada ano, nascem menos crianças, mais escolas são fechadas e o número de trabalhadores diminui. As consequências econômicas aparecem em praticamente todos os setores. Há menos consumidores jovens, menos profissionais para ocupar vagas essenciais e um número cada vez maior de aposentados, dependendo de uma força de trabalho cada vez menor. Sustentar esse equilíbrio se torna um enorme desafio para qualquer governo. É por isso que o Japão investe tanto em robôs e sistemas automatizados para auxiliar no cuidado com idosos. A tecnologia ajuda a compensar parte da escassez de mão de obra, mas não resolve o problema em sua origem. Máquinas podem facilitar tarefas, mas não substituem completamente a presença humana em uma sociedade que envelhece rapidamente. Ao mesmo tempo, o país convive com uma das maiores dívidas públicas do mundo, superior a 200% do produto interno bruto. Até agora, essa situação tem sido administrada graças às características particulares da economia japonesa, como juros historicamente baixos e uma dívida majoritariamente financiada dentro do próprio país. Ainda assim, especialistas alertam que o envelhecimento da população torna esse equilíbrio cada vez mais difícil de sustentar no longo prazo. Esse talvez seja um dos maiores paradoxos do Japão moderno. Enquanto Tóquio continua impressionando o mundo com inovação, eficiência e tecnologia, muitas regiões do interior enfrentam despovoamento, envelhecimento e perda gradual de dinamismo econômico. O desafio do Japão já não é criar o futuro, é descobrir como continuar funcionando quando há cada vez menos pessoas para construí-lo. Número 6. O espelho quebrado. Então chegamos ao fim com uma pergunta inevitável. Como um país pode ser, ao mesmo tempo, uma das maiores potências tecnológicas do planeta e enfrentar desafios tão profundos dentro da própria sociedade? Talvez essa seja justamente a maior contradição do Japão. Durante décadas,
O país exportou inovação, animes, videogames, tecnologia, gastronomia e uma identidade cultural admirada em praticamente todos os continentes. Para milhões de pessoas, o Japão representa o futuro. Mas, por trás dessa imagem cuidadosamente construída, existe uma realidade muito mais complexa, marcada pelo envelhecimento da população, pela pressão social, pelo isolamento, pela baixa natalidade e por uma economia que há anos tenta encontrar um novo equilíbrio. Nenhum desses problemas surgiu da noite para o dia. Eles são resultado de décadas de escolhas econômicas, culturais e sociais, que, somadas, criaram um sistema extremamente eficiente em muitos aspectos, mas também extremamente exigente com quem vive dentro dele. E talvez seja justamente aí que esteja a maior reflexão deste documentário. O Japão mostra que tecnologia, riqueza e organização não resolvem, sozinhas, os problemas humanos. Robôs podem ajudar a cuidar de idosos. Inteligências artificiais podem aumentar a produtividade. Sistemas automatizados podem tornar cidades mais eficientes. Mas nenhuma dessas ferramentas substitui relações humanas, saúde mental, tempo livre ou o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Isso ajuda a explicar por que tantos jovens japoneses passaram a buscar uma vida mais simples, distante da lógica de competir o tempo inteiro. Alguns conseguem construir esse equilíbrio. Outros acabam enfrentando isolamento, ansiedade ou dificuldades para encontrar seu lugar em uma sociedade conhecida justamente pelo alto nível de expectativa sobre cada indivíduo. Talvez por isso o Japão desperte tanta fascinação. Ele não é apenas um país cheio de contrastes. É um laboratório vivo do que acontece quando uma sociedade alcança níveis extraordinários de desenvolvimento tecnológico sem conseguir resolver, na mesma velocidade, alguns dos desafios mais fundamentais da experiência humana. E essa talvez seja uma discussão que ultrapassa completamente as fronteiras japonesas. Quase todas as grandes economias do mundo já convivem com o envelhecimento populacional, aumento da solidão, pressão por desempenho, jornadas intensas de trabalho e uma dependência cada vez maior da tecnologia. O Japão apenas enfrentou muitos desses desafios antes dos demais. Talvez seja por isso que olhar para o Japão seja, em certa medida, olhar também para o futuro de várias outras sociedades. No fim, este documentário não pretende dizer que o Japão é um país em ruínas, nem que deixou de ser uma das nações mais impressionantes do planeta. Pelo contrário, a grande lição talvez seja justamente esta: um país pode ser extraordinário e, ao mesmo tempo, carregar problemas profundos que nem toda tecnologia consegue resolver.